Bom, então, oficialmente, boa noite a todos. Vou exibir aqui, vou tirar umas coisas aqui que ficam, né, aparecendo aqui as mensagens. Ok. Só me recordem onde foi que eu parei exatamente. Eu falei de gráfico, não, né? Eu acho que eu só dei a definição de função. Que eu me lembro, o senhor tinha terminado de falar sobre gráfico, eu acho. Deu alguns exemplos. Foi Ah, essa parte mesmo, né? tá. Tá. Ok. De toda forma, eu acho que eu só fiz comentar. É, eu acho que eu só fiz comentar a ideia do gráfico e hoje que de fato vou falar propriamente dito disso. Tá. Existem outros contextos que ele fala de curvas. Né? O gráfico de uma função ela é uma curva, mas existe um conceito mais amplo disso. Então, para iniciar essa aula, eu vou falar de uma curva relativamente conhecida. Então, por exemplo, falando, já que eu vou falar superficialmente das curvas, tá? Eu sei que isso em contextos mais densos se estuda essas coisas, tá? E repito, o gráfico de uma função ela é um caso particular de curva. Então, o que é uma curva? Eu tenho, sei lá, qualquer linha é uma curva, inclusive as linhas retas. E uma definição assim grosseira de curva é a trajetória de qualquer elemento. É uma trajetória qualquer. Isso é o que a gente chama de curva. Só um minuto, pessoal. Só para diminuir o ruído, eu vou fechar aqui a janela, rapidão. Obrigado. Sim, então como é que é determinado aqui a, sei lá, como é que eu defino uma lei de uma curva? Ela é definida da seguinte maneira. Ela é também, entra um pouco nesse contexto, mas a curva, em relação à expressão, ele vai além das funções. Então, ele pega aqui os reais, e nesse caso aqui, a gente só tem curvas no plano, então leva no R2. Então, aqui entra uma dimensão a mais. O que eu quero falar, assim, não quero me aprofundar, mas só fazer alguns comentários superficiais. Então, sei lá, uma função do tipo f de t, né, ou seja, o meu domínio está sendo só um número real, e as minhas imagens vão ser formadas aqui em pares. Então, por exemplo, eu vou pegar essa curva aqui, cosseno de t, seno de t. Bom, então, essa curva aqui ela é uma curva tradicional, né, nesse contexto. E vamos só lembrar alguns valores tradicionais desses elementos trigonométricos, tá? Isso aqui a gente vai ver. Então, não sei se vocês lembram disso, mas tem uma tabelinha que envolve seno, cosseno e tangente, não sei se vocês lembram disso, dos principais ângulos, né? Eu vou pegar aqui de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Exatamente. Tem uma musiquinha, exato.
Então, aqui vai ficar 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Aí, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio, né? E aqui, eu não vou nem colocar isso aqui, mas a gente já conhece, né? Que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, aqui a gente tem alguns valores, né? Então, aqui a gente vai jogar alguns ângulos e aqui vai ter alguns pares. Tá? Então, vamos ver se vocês lembram desses valores que eu vou descrever aqui. Vocês lembram quanto vale o f do zero? Bom, a gente sabe que vai dar cosseno do zero e seno do zero. Aí, tá, não são valores aqui das tabelas, porém, são valores, né, do ciclo. Mas vocês lembram quanto dá o cosseno do zero e seno do zero? Cosseno de zero, 1, seno do zero, 0. Ok. Tá, e desses três valores, né, a gente já tem seus respectivos resultados, né? Vou colocar aqui. Então, vai ser em 30 graus, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2 na primeira, ou desculpe, vai ser raiz de 3 sobre 2 na primeira coordenada, né? Que vai ser o cosseno de 30. E vai ser 1 sobre 2 na segunda coordenada, que é o seno de 30. Então, isso aqui já vou colocar direto. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Para o 45, nós sabemos que vai dar o mesmo valor. Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. E para o de 60 graus, inverte em relação ao de 30. É trocado. Então, aqui fica o meio e fica raiz de 3 sobre 2. Tá, só para fechar, né, pelo menos no primeiro quadrante, o f de 90 vai ser cosseno de 90. Você vai entender já já. E seno de 90. Ok. Então, estou só exibindo o que daria, né, alguns valores dessa função que gera esses pares aqui. Tá, e se a gente fosse colocar só isso aqui num gráfico, né, só esses pontos aqui no gráfico, esses pontos seriam os seguintes. Então, 1, 0, vou colocar aqui 1, 0. Esse aqui vai ser 0, 1, né, e o 0, 1 está aqui. Raiz de 2 sobre 2 dá... Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. 0,7. Isso aqui é mais ou menos 0,7. Então, aqui é 1, né? Esse pedacinho aqui vale 1. 0,7 é por aqui, sei lá. Vou botar aqui. É 0,7 aqui e 0,7 aqui. Aqui é 0,5. Né? Então, é aqui na metade. E aqui é raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, vem depois do raiz de 2 sobre 2. Né? Raiz de 3 sobre 2 é maior do que raiz de 2 sobre 2. Então, sei lá, por aqui.
que no caso é esse ponto aqui, e esse ponto aqui está por aqui. Ou seja, o que que esses pontos aqui, eu sei que tá, essa explicação é grosseira, tá? Mas o que que esses pontos fazem, né? Eles geram a circunferência trigonométrica. Né? No caso, se eu continuar aqui gerando valores, o que eu vou obter é, é exatamente a circunferência trigonométrica. Sei lá, mais ou menos isso aqui. Tá? Então, isso aqui foi gerado pelo cosseno de t e seno de t, né? O cosseno de t é o que no ciclo a gente chama desse eixo, e o seno de t é o que a gente chama desse eixo aqui. Ou seja, o que é o ciclo trigonométrico? É essa função aqui. Tá? Por que eu estou falando disso? Perceba que essa curva aqui, que eu acabei de gerar, que é o ciclo, não é função. Uma das razões disso é, se eu pego um elemento aqui do domínio X, por exemplo, eu gero aqui duas imagens. Tá? Então, no contexto que a gente estava vendo até a aula anterior, a gente sabe que isso aqui não é uma função. Tá, mas olhe para isso. Então, perceba que a primeira coordenada é uma função, né? Que é a função f de x igual a x, por exemplo. E a segunda é a função f de x, né? A própria função. Ou seja, enquanto uma curva ela é definida como todos os pontos da forma, sei lá, f de t, g de t, o gráfico de uma função é definido simplesmente como sendo os pares, né, da forma t e f de t. Vocês conseguem visualizar essa diferença aqui que eu estou, né, destacando? Todo mundo deu para entender aonde eu quis chegar? O primeiro é o quê? Oi? Aquele f de t, g de t é do quê? É de uma curva. Sim. Ah. Aí qual a diferença? Que para ser um gráfico, a primeira coordenada obrigatoriamente tem que ser só a variável. Se ele for uma função, aqui na primeira, aí esses pontos não descrevem uma função, né? Descreve uma curva. Professor, Diga aí. mas como é que o ciclo trigonométrico, assim, eu entendi porque não é uma função, né? Porque você pega um pontinho lá e dá duas imagens. Mas o senhor não definiu aí f de t igual a cosseno de t e seno de t? Mas é porque aqui no caso eu fui um pouco mais além, né? O que na verdade isso aqui em cada coordenada tem uma função. Essa é a moral da história, né? E para ser uma função, dentro desse contexto de curva, a primeira coordenada não pode ser uma função qualquer. Tem que ser o t, ou o x, né? Então, todos os pontos da forma x e g de x, por exemplo, isso é um gráfico de uma função, é assim que é definido. E todos os pontos da forma, sei lá, r de x e s de x, isso não define um gráfico de uma função. Isso define uma curva. Então, essa é a moral dessa história que eu estou falando, tá? Então, isso aqui é definido como uma curva qualquer, isso aqui é definido como gráfico de uma função.
Ah, então o círculo trigonométrico não é um gráfico. Não é um gráfico, é uma curva. Ah, beleza. Isso. É exatamente isso. Mas uma função não pode ser na forma de curva, não. Tipo a função seno. Não tem umas curvas. Então, é aí que está. O gráfico, todos os gráficos de funções estão contidos nas curvas. Mas nem toda curva é um gráfico. Não, pode ser outras coisas. Aqui é um caso de curva. Aqui é um caso só. Mas tem outros tipos de curva. Se eu sair substituindo aqui as funções elementares, aí eu começo a ter, né, qualquer trajetória aleatória que você possa imaginar. Tá? Mas de todas as curvas, as que obedecem a essa característica, né, a variável como sendo a primeira função e a função, isso se chama gráfico. Tá? Hoje, professor, não seria toda curva está contida num gráfico, não? Não, porque o gráfico tem limitação, né? Curva não tem limitação. O gráfico, a primeira, obrigatoriamente é x. No caso, obrigatoriamente é a variável. A curva não, pode ser qualquer coisa. Se essa primeira for o x, aí a minha curva é um gráfico. Tá? Mas Então, se eu tiver um pontinho fora da curva, ele não vai estar, ele vai pertencer ao gráfico e não à curva, não é não? na verdade, essas expressões são geradoras dos pontos, né? Então, se você pega um ponto fora da curva, ele não está sendo gerado por nenhuma pela expressão em questão, né? Não sei se deu para entender. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui, esse ponto ele não faz parte dessa lei aqui, ele está fora, né? Ele não faz, aqui é outra coisa, aqui é outra história, né? Não sei como foi que eu gerei esse ponto, só não foi por isso daqui. O que eu estou falando é dado expressões, né? Nas duas coordenadas, aí, né, essa é a diferença. Então, todo gráfico é uma curva, mas nem toda curva é um gráfico. Isso aqui é um exemplo, né? Essa aqui é uma curva, mas não é gráfico. Ah, Então, beleza. professor, uma função linear é uma curva também? É, quando a gente for ver VGA, for ver mais adiante, a gente vai escrever a equação de uma reta nesse contexto aqui. Mas não se preocupe, não tem. Acho que a aula mais complexa de VGA é a primeira. Quer dizer, no caso, a tua turma é a que eu divido, né, com o Samir. Então, você vai ver com ele, né, que ele vai dar isso na próxima unidade. Então, não, por causa da minha carga horária. Tá. Então, voltando aqui, né, aquele exemplo que eu fui um pouco mais além, é para destacar justamente isso, né? Toda expressão que tem esse formato é o que a gente chama de gráfico de uma função, tá? Então, só pegando alguns casos, então, deixa eu acho que na aula anterior a gente comentou um caso, eu vou comentar de um caso discreto e um caso contínuo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a lei, vou pegar bem simples mesmo, f de x igual a x ao quadrado,
os conjuntos, vou definir como sendo 1, 2 e 3 para o domínio da função, e o conjunto B vou definir como sendo do 1 ao 9, por exemplo. Então, o que a gente sabe, né? No caso, a minha função, eu vou pegar o conjunto A como sendo o meu domínio, e o conjunto B é onde estarão as minhas imagens, né, o contradomínio, segundo essa lei. Né? Então, essa é a maneira da escolha dos elementos. Tá, então, a gente sabe que uma maneira de representar os elementos dessa função é através dos pares. Né? Os pares são os que determinam a função. Então, quando o meu x for igual a 1, né, aí eu, através dessa lei, que eu vou determinar quem é a sua outra coordenada. Nós sabemos que 1 ao quadrado é 1, então vai ser a minha segunda coordenada, né? Que é aquela velha história, o f do 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Esse cara aqui é o x, e esse cara aqui é o y, né, do meu par. Aí o segundo par é 2 e 4, que ele faz justamente isso, né? Quando o meu x for 2, e o meu terceiro par é 3 e 9. Eu posso representar assim, posso representar pelo diagrama de Venn. Aqui tem reticências por causa dos outros valores, ou a terceira maneira é através do gráfico. Tá, deixa eu só responder aqui. Tá. O último comentário que eu tinha lido, né, foi o do Alisson. Curva é quando tanto x quanto y são funções. Essa é a moral da história. Aí o trecho do final da explicação agora eu perdi, né? Que agora eu já saí de lá. A circunferência do gráfico. Mas no caso a circunferência não é gráfico, né? Não sei bem. Ele coloca aqui no caso, né? O Lucas aí ele explica melhor que eu respondo, tá? Sim. Tá. Uma curva, né? Eu vou ler a pergunta do João Guilherme. Uma curva, no caso, deixa eu abrir aqui, né? Uma curva pode ser representada assim, cosseno de t, seno de t, mas isso é um exemplo, tá? Aqui é um exemplo de uma curva. Posso ter outras curvas, tá? Realmente o chat aqui já estão cobrando, né? Por exemplo, outro exemplo de curva, né? Só não quero me estender muito nessa ideia de curva não, mas só para, sei lá, pegar aqui S de t e a primeira coordenada vai ser t ao quadrado mais t e a segunda seno de t. Pronto, isso aqui é uma outra curva.
Ah, é assim, hein? Ah, bom saber, né? Posso... Só não me paga o aluno que tirar 10, né? Se não tirou 10, aí me paga. Aí eu vou enriquecer. Sim, no caso o Lucas está pedindo para repetir o trecho final, após calcular, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, repetir o trecho final após calcular usando seno e cosseno, né, os pontos da curva da circunferência. Sim, não, aqui eu fiz bem rústico, né? Aqui eu fiz bem rústico mesmo. É só a questão aqui dos valores da tabela, né? Aqui é 0,5, aqui é 0,7, aqui é 0,8, sei lá. Aí quando eu coloco aqui os pontos, por exemplo, esse ponto aqui é raiz de 3 sobre 2, que é 0,8, né, mais ou menos por aqui, sei lá, 0,9. E aqui o meio é a metade, né, sei lá, é para ser, na verdade, um pouco mais em cima, né. Então esse aqui é meu ponto, no caso esse aqui. Esse ponto aqui, os dois são idênticos, né, então fica justamente aqui, é 0,7 aqui, um pouco menos do 0,8, e 0,7 aqui também, e assim vai. A gente for jogando, né, for implementando isso aqui, sei lá, se for colocando, sei lá, no Excel e for marcando os pontos, a gente vai ver que ele vai definir aqui pontos de uma circunferência, tá? Sim, a diferença, né? A diferença é essa. A primeira diferença é na estrutura, que o gráfico, a primeira coordenada é a variável, ponto. Essa é uma coisa interessante. A curva não, eu tenho duas expressões. Então, esse é um exemplo, esse aqui, esse aqui é um exemplo, né? Duas expressões que dependem dessa variável. E aqui duas expressões também que dependem da mesma variável, né? Ambos são geradores de curvas. Aí, qual é o gerador de um gráfico, né? O que é um gráfico? É uma curva, porém a primeira coordenada é a variável. Então, o destaque é aqui não importa a expressão, tá? O que importa é que essa seja só a variável. Essa é a diferença, tá? E em relação a comportamento aqui no plano cartesiano, a curva ela pode ser qualquer coisa. O gráfico ele já tem algumas restrições. Eu não posso pegar um ponto e gerar duas imagens, por exemplo. Ou sobrar elementos aqui do domínio. Também não pode. Não sei se deu para esclarecer. Né? Dar o feedback aí. Ok. Tá, então, voltando especificamente agora para as funções, né? No caso particular das curvas. Bom, o que a gente percebe? Primeiro, aqui eu coloquei dois eixos reais. Aqui o eixo X e o eixo Y. Tá? E o domínio da minha função não são todos os reais. São esses três pontos só. Então, esses três pontos aqui são os pontos de domínio, tá? Aqui o detalhe é só esse, tá? Então, eu vou pegar aqui, sei lá, um, dois... Eu vou botar fora de escala, tá? Vou pegar aqui... Um vai ser aqui, o 4, imagine aqui, o 9 aqui. Lógico que tem outros elementos, né? Mas eu vou colocar só os pontos mesmo. 4 e 9. Tá aí, esse seria... O gráfico é só isso. Aqui a gente não faz ligação. Razão, domínio. Domínio só são três pontos.
a minha imagem, quer dizer, a minha função só tem 3 pontos. Está aqui os 3 pontos. Tranquilo, né? Esse caso? Ok. Aí tem o caso contínuo. Que o caso contínuo, aí a, a questão toda é sempre o domínio, tá? Inclusive, quando a gente for ver esses só os 3 pontos é o gráfico de f, tá? O f só tem 3 pontos aqui. Quando a gente for ver funções contínuas, a gente vai ver também que tudo depende do domínio, tá? Então é muito importante isso que eu estou falando, é uma coisa boba, né, que a gente não dá muita atenção, mas que faz diferença. Tá? Tá, o caso contínuo seria, sei lá, vamos pegar aqui uma função f de x igual a x, né, bem simples. O meu domínio, eu vou pegar o intervalo de -2 até 4, e o contradomínio, vou pegar todos os reais. Tá, então, colocar aqui os eixos. Colocar também o meu domínio. Então, o meu domínio vai do -2 até o 4, né? Então, sei lá. Vamos supor que o -2 é aqui e o 4 é aqui. E a característica dos meus pontos é que a mesma coordenada que for o x vai ser a do y. Então, aqui dá para traçar, né? Quando x for 0, y vai ser 0. Sei lá, quando x for 1, y vai ser 1. No caso, o 4 é aberto. No caso 4 é aberto. Como é que eu coloquei fechado? Então, eu vou fechar aqui. Aí, tá. Bom, esse caso aqui, em particular, a gente vai ver que é uma reta, né? Já vou me adiantando em relação às polinomiais do ensino médio. Como é que eu defini 2 pontos, né? Consequentemente, o seu gráfico é a extensão desses 2 pontos. Nós sabemos que 2 pontos definem uma reta, então aqui já dá para determinar, né? O gráfico vai ser isso aqui. Mais ou menos. Tranquilo, né? Então, esse seria... não é tudo, né? Tem algumas restrições aqui. Desculpa, deixa eu só... Aqui tem restrição, ele vai até aqui só, né? Então, a minha curva, ela é assim, na verdade. Ela é aberta aqui e ela fecha aqui. Isso aqui não existe. Tá? A razão disso que eu estou fazendo simplesmente é por causa disso aqui. Eu destaquei aqui em amarelo, é o domínio. Então, só pode ter curva nessa limitação aqui do domínio. Após o 4 ou antes do -2, eu não posso ter curva.
tá? Porque eu não defini aqui. Então, isso também vai ser importante na hora de definir as funções de várias sentenças. Porque eu posso, por exemplo, definir não só um domínio restrito a esse intervalo. Eu posso definir o domínio como sendo a união de vários intervalos disjuntos. Tipo isso. Ó. Imagina que eu defino do 10 até o 12, que aqui é uma constante igual a 3, sei lá. Pronto, então meu gráfico seria esse pedaço unido com esse pedaço. Sei lá, coisas assim. Né? Isso aqui a gente vai ver um pouco mais na frente, quando a gente for ver funções de várias sentenças. Ok. Até o momento está tudo tranquilo? Ah, tá. Ok. O Davi, na aula anterior, ele colocou o link do... Ah, foi de GeoGebra mesmo. Tá. Tem outro... Na outra vez que eu dei cálculo, outro aluno colocou outro programa, que era mais leve no caso, né? O GeoGebra é um pouquinho pesado. Mas depois eu vejo, tá? Eu sei que a gente tem algumas opções online. E tem também o Wolfram. O Wolfram também, ele é bem tranquilo nesse aspecto. Tá? Eu sei que é, não vai faltar aplicativo, sei lá, né? Mesmo que seja online. Tá. Então, vamos ver aqui. Professor, Diga aí. Pedro Gabriel fez uma pergunta às 9h34. Foi? Foi. Tá. Obrigado. Professor, porque aquele ponto ali no 1.1, deixa eu ver, sim, aqui. A razão é a seguinte, é, aqui eu falei um pouco rápido, né, nessa construção aqui, mas foi o que eu fiz. Eu peguei dois elementos aleatórios, eu escolhi dois elementos que pertencem a esse domínio A e apliquei aqui. Tá? Então, o f do zero é o próprio, porque a lei define assim, né? E o f do 1 também é o próprio. Então, os pontos, esses dois pontos aqui são esses dois pontos aqui. No caso, 0, 0, x sendo 0 e o y sendo 0, e aqui 1. Aqui, ó, 0, 0 e 1. Ok. Ok. Tá, aqui eu não... O exemplo 2 é quase aquele, né? Só excluí os zeros aqui, mas, enfim. Inclusive é a mesma lei. Tá. Agora a gente vai ver a definição de funções iguais. Então, duas funções são iguais quando possuem os mesmos pontos, não necessariamente as mesmas leis. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma função que, por mais que as leis sejam diferentes, acho que eu passei aqui um deles, inclusive. Bem simples nesse caso, esse exemplo 3. Né? O meu conjunto A, ele é um conjunto formado pelo 0 e 1. E tanto a minha função f quanto a função g tem o domínio esses elementos, né, e as imagens também são esses elementos. Aí a função g define da seguinte maneira, né, o meu domínio vai ser igual à imagem.
né? Meu x é igual ao y. E o f não. O meu y é o x ao quadrado. Porém, o 0 ao quadrado e 1 ao quadrado são idênticos a 0 e 1. Ou seja, eles dois geram exatamente os mesmos pontos. Então, deixa eu só descrever isso. Eu tenho aqui o conjunto A 0, 1. E aí tudo depende do domínio. Tudo depende do domínio. Então, com a lei f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado, eu sou capaz de gerar os mesmos pontos, né? Os pontos de f. No caso, as duas, né? Nós sabemos que tanto o f quanto o g pega os elementos de A e leva nos elementos de A. Então, aqui, o zero é levado no zero, né? Porque o domínio é igual à imagem. Então, a imagem do zero só pode ser a própria, só pode ser o próprio zero. E a imagem do 1 também. E para o G vai dar exatamente a mesma coisa. Porém, a ideia do G é a seguinte, né? É 0 e 0 ao quadrado. Porque o y é o x ao quadrado. Né? E isso dá, esses dois pontos são idênticos. Mesma coisa para esse, né? Esses pontos aqui são idênticos. Então, por mais que as leis não sejam as mesmas, mas as funções são iguais. Tá? Professor, Diga aí. mas em matemática elementar, a gente tinha visto que a função só podia ser igual a outra se ambas tivessem domínio, contradomínio e lei de formação iguais. Pois é, então, encontrei um contra-exemplo que isso não acontece. Domínio são iguais para as duas, contradomínio também são iguais, mas as leis não são. Porém, os pontos gerados são idênticos. Então, as funções, elas são iguais, mesmo as leis não sendo as mesmas. Porque o que pesa? Eu sei que a gente trabalha muito com essa questão das leis, mas a questão toda são os pontos. Né? Então, quem são os elementos de F? É esse e esse. E os elementos de G? Esse e esse. São iguais? São. Então, as funções são iguais. O F é igual ao G. Se você olhar bem. Na verdade, é mais fácil você encontrar funções iguais nas condições que o João acabou de me falar do que esse que eu acabei de mencionar. Tá? Mas, veja só, ó, olha como eu defini, né? Duas funções são iguais quando possuem os mesmos pontos. Né? Então, não necessariamente tem as restrições que foram declaradas. É, deixa eu ver aqui.
ver aqui. Bom, muito bem. Então, essa definição aqui não difere da minha. Por que que não difere? Por causa disso. Não necessariamente a expressão, mas a partir do momento que eu substituo o x em f e o mesmo x em g, se eles gerarem o mesmo valor, então elas são iguais. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Eu sei que aqui está genérico, né, e a gente talvez tenha essa sensação que tem que ser a mesma lei. Não necessariamente. Inclusive, o exemplo aqui, ó, ele está pegando uma lei que não é necessariamente igual a essa lei, e ele está mostrando que eles são iguais. Ok. Então, aqui, repetindo, né? Inclusive, o Gabriel pediu, eu estou pegando o x, aplicando em f, e está dando a mesma coisa que o x aplicado em g. Se a gente for olhar isso aqui, é exatamente isso. Esse é o x aplicado em f. É a mesma coisa do x aplicado em g. Né? Que no caso, esse é x e esse é o x aplicado. Esse é x, esse é o x aplicado. Então, se a gente for observar, o f do zero é igual ao g do zero. E o f do 1 é igual ao g do 1. Que no caso, esse cara é igual a esse, e esse cara é igual a esse. Porém, a lei não. Deu para entender todo mundo o que eu falei? Ok. Professor? E quanto ao contradomínio, porque ali não estava dizendo que precisava ser igual, mas ele precisa? Não, Contradomínio ser igual. não, porque contradomínio está aos candidatos. Né? Contradomínio, lógico que tem que ser um contradomínio que possa abraçar as mesmas imagens, né, possíveis. Porque imagine, sei lá, uma função com um contradomínio limitado a outra ilimitada de tal maneira que, sei lá, porque assim, só para justificar isso que eu estou falando, tem função que é assim, sei lá, o f de x, a gente vai ver isso mais na frente. Suponha que seja x no intervalo, vou chamar o intervalo de A. E fora de A é outra coisa, sei lá, raiz de x, vamos supor. E vamos supor que tem outra função que a diferença para essa, vamos supor que aqui o meu contradomínio ele, do f, né, ele seja um conjunto menor e o que vai diferenciar as funções é só essa parte de baixo, por exemplo. Sei lá, aqui eu sei que aqui já está sendo diferente.
Mas o que eu quero dizer é que não precisa ser o mesmo contradomínio, mas tem que ser o contradomínio que possa abraçar as imagens de ambos. Né? Eu risquei muita coisa aqui, talvez mais atrapalhou do que ajudou. Vou até apagar aqui que isso não... Ok. Sim, obrigado aí, quem mandou o link, tá? Ok. Então, agora a gente vai comentar, na verdade eu vou comentar aqui quais são as funções elementares, né? Ou seja, as funções básicas. Sim, é o Paulo. Tá. Então, existem três tipos de funções elementares. Tá? De todas aquelas funções que a gente conhece, a gente pode resumir tudo nessas três. Uma eu chamo função monomial. Né? A função monomial, ela possui essa lei aqui. F de x igual a x elevado a n, onde n é um natural. Aí tem a função exponencial, que é da forma a elevado a x, e as circulares, que é a função seno e cosseno. O professor aqui tem i, tá? Sino, não está seno. Que na verdade esse aqui é a questão do overleaf, né? É, exato. Ele só aceita látex, ele só aceita o seno em inglês, né? Ele não aceita o nosso seno. Então, esse SN é seno, tá? Ok. Tá, aí algumas observações. No caso da monomial, a minha variável, na verdade, se a gente observar bem, essas duas têm a mesma estrutura, que é a estrutura de potência. Né? Isso aqui é uma potência, isso aqui é outro. No caso, qual a diferença? É onde a variável está. Na verdade, o polinômio são vários monômios, né? Mas por que eu comecei por monômio? Vocês vão entender quando a gente for falar das operações. Então, na monomial, a minha variável é a base. Na exponencial, a minha variável é expoente. E tem uma restrição para o meu A. Meu A não pode ser qualquer um. Ele pode ser, tem que estar dentro dessas condições. Então, deixa eu comentar essas duas aqui, aí já já a gente dá prosseguimento. Bom, a ideia é a seguinte. Essa é a monomial, né? E como n é um número natural, então não há nenhuma restrição aqui para o meu x. Né? Se eu estender meu domínio para todos os reais, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou conseguir gerar todos os pontos para esse caso. Pode. Que o monômio é o polinômio com um termo só, um único monômio. No caso é a pergunta do João. Né? Porque aí, por que não pode ser real, né? Essa é a pergunta, né? Por que esse cara aqui, né, ele está restrito aos naturais? Aí é questão de como é definido os monômios. Os monômios são chamados assim quando o expoente é natural. Quando o expoente não é natural, isso aqui não é mais monômio. Tá? Isso aí é outra coisa. Vira outra coisa. Tranquilo? Ok. Aí aqui colocar a exponencial é da forma a elevado a x.
Aí João Guilherme perguntou mais uma vez, e por que n não pode ser real? Na verdade, ele vai ser real aqui na exponencial, né? Não, isso daí eu botei a mensagem de baixo, professor. Esse daí você já leu. Foi? Poxa, aqui não está aparecendo, não. Deixa eu ver. Essa última? Isso. Tá. O polinômio não pode ter expoente real. Exato, não pode. Ou eu estou enganado? É isso mesmo. Para ser polinômio, o expoente tem que ser natural. A exponencial, que ela admite esse caso, né, de expoentes reais. Mas aqui no caso, aí muda, né? Esse aqui é fixo. Desculpe. Aqui o expoente é fixo, né? E esse que varia. Aqui é o contrário, né? Aqui o expoente é que é fixo e o x é que varia, né? A minha variável. Aí, por exemplo, esse A, ele só pode ser números reais, positivos, sem ser o zero, e não pode ser 1. Aí eu vou dizer por que que não pode, por que que tem tantas restrições para o A. Bom, por que que o A não pode ser 1? Porque 1 elevado a x é 1 para todo x. Aí ele vira monômio. Tá? Essa função aqui, ela já está definida aqui nos monômios, né? F de x igual a 1 é um monômio. Por quê? Porque eu posso escrever 1 como x elevado a 0. E 0 é natural. Quer dizer, como já está definido no grupo, então a gente tira do segundo grupo, né? Para as duas não ter o mesmo tipo de função. Mesma coisa se o x for 0. Né? Se o f de x, se for 0 elevado a x, isso aqui é 0 para todo x menos o 0. Tá? 0 elevado a 0, isso é indeterminado. Bom, a razão agora eu não lembro, tá? Mas, sei lá, depois eu posso procurar e mostrar para vocês. Então, mesma coisa, né? Se eu fizer f de x igual a 0, ele é classificado aqui na verdade, aqui nem é monômio, tá? Aqui nem é monômio mais. Mas, enfim, que já é uma compilação de x vezes, ou de 0 vezes x. Tá? Mas aqui já são duas funções. Bom, então, mesma coisa. O 0 é colocado aqui para os polinômios de forma geral, eu sei que aqui eu estou falando dos monômios. Então, ele tira esses dois elementos do A, né, porque já está aqui nesse grupo. E ele também exige que eles sejam positivos. Último qual? Esse f de x igual a 0. Não, é porque o 0 eu não posso escrever como x elevado a 0, por exemplo. Não existe x elevado a um natural que dê 0. Ah, sim. No caso, só se esse x for 0, né? Sei lá. Quer dizer, mas aqui é variável, né? Então, tem que ter uma combinação aqui, tem que ter um produto. Se for produto com 0, aí tudo bem. Né? Aí chega na estruturação mais geral de monômios, né? Aqui eu coloquei monômio só a variável. Mas a gente sabe que a variável com expoente vezes alguém, essa é a estrutura monomial. Tá? Aí se esse A for 0, é justamente entrando nesse caso.
Bom, e como essas duas aqui são constantes, né? Essa e essa, então ele não entra aqui na exponencial, né? Ele foi retirado. Tá, e por que que não pode ser negativo, né? Aí o problema, sei lá, vamos pegar um exemplo. F de x igual a menos 2 elevado a x. Tá? Como x é um número real, né, a minha variável é qualquer real, então aqui eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas com esse carinha aqui, ó. Por exemplo, né? Não só esse, né? Mas esse é um que dá problema, né? Porque aqui vai ficar menos 2 elevado a 1 meio. E nós sabemos que isso aqui é a raiz. Aí isso aqui vai cair nos complexos. Porém, né, tanto f como g são funções que o contradomínio são reais. E aqui está fora, né? Então, como o contradomínio está gerando elementos fora desse conjunto, né? Então ele também não pode assumir. Poderia, se a gente estivesse estudando funções de variáveis complexas, aí sim a gente poderia estudar esses casos também com os negativos, mas a nossa disciplina, como as funções que a gente está usando é de domínio reais e contra domínio reais, então essa função tem que ter essa restrição. Tá? Essa aqui é a razão. Ok. Tá, e Professor, as funções? Diga aí. se eu tenho, por exemplo, f de x igual a raiz de 2, uma função, aí isso não vai ser um monômio, não? Assim? Isso. Vai. Mas aí, tipo, eu posso transformar esse 2 com um expoente real, não? Assim? Não, não, não. Tipo, eu transformar a raiz em um expoente fracionário. 2 elevado a 1 meio. Isso. Assim? É, Mas no caso aqui o expoente ele é fixo para a minha variável só. Então, aqui pode, sem problema nenhum. e se em vez do 2 eu botasse o x? Não podia, não. Aí já não é mais polinômio. Isso aqui aí Isso. já não é mais polinômio porque não é natural isso aqui. A função Ah, existe, beleza. a gente sabe quem é seu gráfico, a gente, inclusive, vai ver que essa é uma inversa de um polinômio, mas essa não é polinômio, nem monômio, que obrigatoriamente tem que ser expoente natural. Ok. Tá, e essas funções circulares, a gente já comentou um pouco das ideias delas, né? Aqui, por hora, eu não vou entrar em muitos detalhes dessa ajuda. Deixa eu ver só o que está faltando. Está faltando um pouco para a gente começar limites, né? Limites que é o início mesmo da disciplina, quando a gente estuda limites. Tá, então, essa aqui, na verdade,
essa daqui, ela não é nenhuma das duas. Porque não tem variável, tá? Aqui não tem x. Então, ela não é nem assim e não é nem assim. Não é nada. Ah, essa daqui não pode estar aqui. Tá? Menos 2 não pertence a reais positivo, né? Aqui. Tá? Então, essa função aqui, ela está fora, ela não está aqui também. Porque aqui tem essa restrição. Só pode ser positivo aqui. Aí a razão é essa, né? Gera números complexos. Sendo que aqui a gente só quer reais. Só que a gente não quer. Então, tá fora das elementares de reais em reais, né? Das funções reais. Ok. Tá, aí, quem são as operações, né? Das funções? Eu tenho as funções f, g e h, peguei 3 funções. O que eu posso fazer? Eu posso gerar uma função que é a soma, posso gerar uma função que é o produto e posso gerar uma função que é uma raiz, tá? Então, aí a gente tem as composições das funções. Aí, por exemplo, tangente, tá? Quem é a tangente? A tangente, ela é gerada de operações das elementares, tá? É isso que eu quero dizer. Que com as elementares e com essas operações aqui, a gente pode gerar qualquer tipo de função que a gente pode imaginar, ou os exemplos dos livros, né, eles são composições dessas duas coisas. Tá? Então, por exemplo, o exemplo 4 lá, ele exibe a função tangente, eu nem sei como foi que eu chamei lá, mas vou botar f de x mesmo. Tangente de x, e como é que é definida a tangente de x? Quem lembra? Cateto oposto por cateto adjacente. Isso aí é no triângulo retângulo. Seno sobre cosseno, é a outra definição da tangente. Então, essa daqui é seno de x sobre cosseno de x, ou seja, isso aqui tá nesse segundo caso aqui, ó, né? Se o g de x é 1 sobre h, então esse produto, na verdade, é uma divisão. Essa função aqui, ela é uma divisão da função f com a função h, no caso. Então, sei lá, isso seria f de x igual a seno e o h de x sendo cosseno. Aí, essa minha função aqui, sei lá, que eu chamei f, tá f1 aqui para ser diferente dessa. Tá. Deu para entender, né, a ideia da tangente, né, que ela é uma função que ela é gerada da divisão dessa função com essa. Aí tem um detalhe aqui que eu coloquei aqui, ó. Para o h de x, né, no domínio da minha função, quando eu fizer a divisão de f por h, o meu h não pode ser zero. Então, se eu for definir aqui o domínio de f1, não pode ser todos os reais. Tá? Eu tenho que tirar os x que zero o cosseno. Aí eu não sei se vocês lembram quais são os x que tornam o cosseno zero.
estou desenhando aqui o ciclo, tem 90, né? O ângulo de 90, cosseno é zero, isso, 270 também. e 270. Cento e oitenta não. Então, aqui eu vou chamar π sobre 2, e esse aqui é 3π sobre 2. E, inclusive, se eu continuar dando voltas, né, esse aqui é o 5π sobre 2. Né, se eu continuar, esse aqui vai ser o 7π sobre 2, e assim segue, tanto em cima como embaixo. Pergunta, como é que eu escrevo uma expressão que abraça todas essas leis aqui? Todas essas leis não, todos esses valores aqui. Poxa, pega o menor, não, professor? Que é Oi? tudo congruente. Não entendi. Pega o menor, tipo, 90 graus, π sobre 2, que é congruente aos demais. Não, eu sei, mas estou dizendo aqui. Estou dizendo o seguinte, a gente tem uma função f. Aqui vão ter valores que vão ser substituídos. No domínio a gente joga elementos. Então eu não quero me restringir só a 90. Aqui eu posso dar n voltas se eu quiser. O que eu quero saber é, todos esses valores que eu coloquei aqui, são valores que não podem entrar no domínio dessa função. O que eu estou perguntando é, como é a expressão que define todas elas? Essa, eu acho que é a pergunta. Deu para entender a pergunta? É π mais 2π? Como? Quer dizer, não, π sobre 2 mais 2π? Π sobre 2, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só escrever o que você falou. Π sobre 2 mais 2π. No caso, quando eu faço isso, eu estou gerando 5π sobre 2, tá? Que é, eu vou estar aqui mais uma volta. Alguém escreveu uma expressão aí, π vezes x mais 2 sobre 2, é isso? Espera aí que a expressão, pelo menos a priori, está... Lembre-se que eu tenho que pegar esses daqui também, tá? Se eu usar 2π, então eu estou saindo daqui e estou voltando para cá. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, π sobre 2 mais 2π vezes k, eu vou estar saindo daqui e sempre dando mais k voltas, né? Se eu der k voltas, eu paro num ponto só. Na verdade, Então a seria ideia... tipo π mais π sobre 2k? Porque aí ia ser 180, aí ia ser mais 90 ou menos 90. Não sei se eu consegui explicar direito. Eu entendi. Eu acho que, na verdade, você só inverteu onde fica a variável, né? Na verdade, é aqui, ó. Essa seria uma maneira, por exemplo. Porque quando k for zero, isso aqui zero, eu vou estar aqui nesse primeiro ponto. Quando k for 1, eu estou saindo daqui e caminhando 180 graus, né? Ou seja, eu vou para cá. Se k for 2, aí já dá uma volta. Aí se k for 3, então volta para cá. Então fica nessa brincadeira, né? Essa é uma maneira. E eu acho que essa expressão aqui, ela vem dessa. Né? Se eu jogar aqui, ó, né, colocar o 2 em cima e embaixo, aqui eu não estou mudando nada. Colocando aqui esse denominador em evidência, vai ficar, e o π também, vai ficar π sobre 2.
caso aqui vai ficar só 1, né? 1 mais 2K. Na verdade, ficou só... Então, essa seria a expressão. Π sobre 2, 1 mais 2K. E K pode ser qualquer inteiro, tá? Porque se for negativo, a diferença é que a volta está só mudando o sentido. Então, esse seria o domínio da minha função tangente. Tá? Pode ser qualquer real, menos qualquer elemento desse conjunto. Nenhum deles eu posso usar. Só para somar, né, as frações, ficar o mesmo denominador. Desculpa. Foi força do hábito. Mas, por mais que você não tenha gostado, você deu para entender, né? Ok. Bom, então é isso, tá? Pelo menos, não estou dizendo que a aula acabou, não, tá? Estou dizendo esse exemplo, né? Então, esse caso aqui é uma divisão de funções elementares, né? E aqui, para ser função, precisamos restringir o domínio. Tá? Quem sabe dizer quem é essa função g que está escrito aí? Só para fechar, né? Porque aí o horário também já foi. Isso aí não é a definição geral de um polinômio, não, professor? Exatamente. Isso aqui é a definição geral de um polinômio. Perfeito. Esse carinha aqui, posso considerar como sendo função constante, né, vezes monômios, e a soma de tudo isso, né, de todos os termos dessa forma, né, aqui eu estou me restringindo, o meu expoente está saindo do 0 até o n, né, então isso aqui, como o João falou, é a definição de polinômio, quer dizer, polinômio é uma combinação de monômios, é isso que eu quis dizer, colocando monômio como uma função primitiva, definindo as funções de produto e soma, eu gero polinômio. Tá? E essa função h, ela é uma função que entra nesse terceiro caso aqui. Tá? Se eu pegar meu Q racional, né, no caso, considerando que meu f, essa função de dentro é x ao cubo, né, ela é um monômio, e considerando que meu Q é 1 sobre 2, aí eu gero essa função aqui. Tá? Ou seja, daqui em diante, as funções que a gente, né, vai utilizar, posso fazer aqui a salada, porque eu já coloquei os elementos básicos para obter isso. Tá? E é isso, tá? Próxima aula a gente comenta essa ideia aqui de composição, função inversa e algumas informações adicionais, tá? As funções de várias sentenças que eu comentei num dos gráficos, né? E a função modular, que é uma função que a gente usa e vai usar em VGA também, tá? Nessa função aqui. Pois tá, gente. Então, grato pela presença de todos, tá? Estão liberados. Vou aguardar ainda um pedaço, tá? Se tiver alguma pergunta. Mas é isso. Valeu, gente. Professor, você tem ideia de quando vai ser deferida, tipo, a matrícula? Porque eu solicitei na rematrícula. Só que, tipo, não saiu nada ainda. Eu acho que sai até sexta. Ah, tá certo. Até isso, dia 22, sexta-feira. Tá. Por hora, né? Mas eu acho que não vai ter problema, não. Tem... não sei quantas solicitações tiveram,
Tem vaga, isso. E a coordenação também não entrou em contato comigo para saber se eu preciso ampliar as vagas. Então, ou seja, pelo menos se ultrapassar, não serão muitos, né? Que eles não chegam a perguntar assim quando é pouco. 5 alunos no máximo. Pois tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou claro? Quem está no grupo? Que grupo? Telegram.